Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de Santa Teresa de Jesus. É uma santa espanhola, diferente da Santa Teresinha do Menino Jesus, que é francesa. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus nos ensina várias verdades no Evangelho de hoje. Por um lado, nos chama a responsabilidade de dar testemunho dele diante dos homens. Por outro lado, nos fala que os pecados cometidos contra o Espírito Santo não serão perdoados. E por fim, nos ensina que o Espírito Santo estará sempre junto de nós para nos auxiliar a defender a fé diante dos homens. Podemos ver o Evangelho de hoje, todo ele, no contexto do mandato de Cristo de sermos seus instrumentos para espalhar o cristianismo a todos os cantos da terra. Essa tarefa se chama apostolado. Deus quer que, uma vez que ouvimos a sua palavra, demos testemunho dela aos que nos rodeiam. Deus quer que sua palavra chegue a todos os seus filhos. É a realidade mais importante que existe, pois é através dela que encontramos o caminho da salvação. Portanto, a responsabilidade de transmiti-la aos demais é muito grande e Deus pedirá contas deste dever. Por isso, diz São Paulo na carta aos Coríntios: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Frisemos esta frase de São Paulo: pregar o Evangelho é uma obrigação. Ai de mim se não o anunciar. Diante da pregação do Evangelho, há um grande inimigo para acolher a palavra de Deus: os pecados contra o Espírito Santo. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? São aqueles que nos impedem de receber o Espírito Santo, de receber a Deus, a palavra de Deus. E quais são estes pecados? A presunção e o desespero. Expliquemos melhor. No fundo, o pecado que nos impede de acolher a palavra de Deus é o orgulho. E o orgulho, no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus, pode se manifestar pela presunção e pelo desespero. A pessoa presunçosa é aquela que, por orgulho, acha que não precisa da palavra de Deus, ou que discorda em parte ou de toda a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com muitos fariseus e doutores da lei. A pessoa que se desespera é aquela que, por orgulho, acha que Deus não irá lhe perdoar os seus pecados e cai em desespero. Foi o que aconteceu com Judas.
Por que Jesus diz que estes pecados não terão perdão? Porque as próprias pessoas se fecham para a salvação. Deus quer salvar, porém o orgulhoso não permite, caindo na presunção ou no desespero. Terminando, diante da pregação do Evangelho, Jesus nos diz que não temos que ficar aflitos ao pensar se temos condições ou não de pregá-lo, pois se estamos unidos a Deus, o próprio Espírito Santo falará através de nós. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Pensar nesta responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de ajudar as pessoas a encontrarem a Deus e a praticarem a fé. É a responsabilidade mais importante que Deus nos deu, pois está em jogo a salvação eterna de todos os nossos irmãos, de todos os filhos de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.